Ótimo. Agora, vamos começar. Slide, advérbio. Apareceu um slide verdinho para vocês? Sim. Então, beleza. Então, ontem a gente falou sobre esses advérbios. Eu me lembro que a aula, ela foi até aqui, ó. A gente conversou por esses advérbios, né? A gente falou do advérbio de intensidade, que pode intensificar o verbo, que pode intensificar um adjetivo e que pode intensificar um advérbio. Isso eu me lembro, que a gente falou e deu muito certo. Depois eu falei para vocês que existia essa diferença do demais, tão pouco, mal e mal. Eu acho, né, que foi aí que tudo começou, né? Que aí acho que caiu a conexão, deu tudo errado. Então vamos lá. Ó, esse tão pouco que aqui está, deixa eu fechar concluir esse assunto. Esse tão pouco que aqui está, ele equivale a muito menos. E esse tão pouco que aqui está, ele equivale a muito pouco. Esse demais, ele indica muito, e esse demais é o oposto de de menos. Esse mal aqui, eu nem sei se deu tempo da gente conversar sobre isso. Quem me diz qual é a diferença desse mal aqui por debaixo? Mal com L é contrário de bem, e mal com é contrário de bom, é ruim. Exatamente. Então, aqui é bem e aqui é bom. Muito bom. Muito bom, exatamente. Agora a gente vai testar isso. Eu mostro o slide e você me diz, eu mostro a frase e você me diz qual é a circunstância. Combinado? Vamos lá. Saiu à noite? Tempo. Tempo. Voltou às pressas? Modo. Modo. Muito bom. Fez a tarefa caneta? Instrumento. Gosto também. Morreu de tanto beber? Causa. Causa. Viajou com as tias? Companhia. Fez a tarefa tranquilamente? Modo. Guardou o lápis na caixa? Lugar. Vendeu tudo a R$ 15. Numeral. Valor. Valor. Quantia. Acho que fica Não sabia bom que assim. tinha esse. É que na verdade a gente acha que existe, né, uma lista pré-definida. E aí a gente fica tentando encaixar tudo dentro dessa lista, né? Mas na verdade, o que existe é uma sequência de palavras que tenta descrever as circunstâncias que nós usamos. Então, dentro dessa sequência de palavras, às vezes a gente precisa colocar palavras que não foram projetadas. Por exemplo, uma indicação de valor, uma indicação de quantia, uma indicação de companhia. Talvez sejam expressões que você nem sabia que poderiam descrever circunstâncias e que hoje você sabe que existe. Então a gente vai ampliando isso, sabe? Sem sofrer demais. Vamos de novo. Então, ó, aqui tá tudo certo. A gente já marcou. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Nossa Senhora. Dá uma olhada nesse termo furioso. Nesse aqui, ó. A minha pergunta é, ele é um adjetivo ou ele é um advérbio? O que vocês acham? Adjetivo. Aí ele é um advérbio. Advérbio, porque é o modo que ele entrou. É a forma como ele entrou. É, o modo. Mas é variável. Pode, tipo assim, ser furioso ou furiosa, não é? Bom, não sei. Sei lá. Calma. A diretora entrou furiosa, ainda assim um advérbio. Cláudio. O adjetivo é um... Fala, pode falar. Tem a ver com adjetivo, porque é tipo... É uma frase que é
tipo, ela é de característica e de ação ao mesmo tempo. Esqueci o nome disso. É tipo sintático. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver com a ideia de ser predicativo ou adjunto de nominal. Tem É, a eu ver com lembro que o isso. adjetivo, se ele tivesse ali, o diretor furioso entrou na nossa sala de aula, aí seria adjetivo. Mas conta depois advérbio, não é? Ó, vou colocar duas definições. É com isso que vocês vão lidar para responder. Agora que você tem as duas definições e elas sustentam aí qualquer tipo de frase, você vai me dizer, é um adjetivo ou é um advérbio? Eu acho que é um É um adjetivo. adjetivo, então, e seria um advérbio se fosse, tipo, É, furiosamente. Exatamente, você matou a charada. faz sentido, faz sentido. Entende? Então, assim, advérbio não faz conexão com substantivo. Adjetivo faz conexão com substantivo. O que eu quero dizer com conexão? Faz concordância. Então, o termo que faz concordância de gênero e de número é adjetivo, advérbio não. Lá na análise sintática, a gente diz que essa é uma característica temporária e, portanto, ela será chamada de predicativo. Se a palavra furioso tivesse ao lado do diretor, ela seria uma característica permanente. E aí ela seria chamada de adjunta de nominal. Essa é a diferença. Entende agora? Então, a gente começa a perceber que a posição de uma palavra na frase, olha isso, a posição dela, ela pode determinar uma sequência de entendimentos totalmente diferente. Então, o diretor entrar furioso não significa que ele é permanentemente furioso, significa que essa é uma condição temporária dele. Então, a gente, na língua portuguesa, para essas mudanças de entendimento, nós atribuímos nomes, tá? Então, permanentes são adjuntos adnominais, temporários são predicativos. Mas eu vou continuar um pouco mais insistindo nisso. Vamos lá. E esse alto, o que você acha? Aí é advérbio. Não dá pra você falar alta. Começaram a entender. E esse alto? Advérbio. Aí é adjetivo. Aí é adjetivo. É o homem alto. Aí é. Ah, tá, achei que você estava perguntando ali. Caracteriza o homem, né? Tá. E esse? Aí é Os dois é advérbio. advérbio. Os dois. Os dois é advérbio. É que o Mas a primeiro palavra... praticamente já tá o mente embaixo, né? É. Então, evita Quando repetir, você né, o vai usar duas sufixo. palavras de mente, né? Tá. Então, toda vez que você tiver com dúvida se é advérbio ou se é adjetivo, qual que é a sua estratégia a partir de agora? Ver se é variável ou não. Altera gênero, altera número na frase e percebe se ele faz conexão. Se ele faz conexão, ele é adjetivo. Se ele não faz, ele é advérbio. Isso vai ajudar demais. Então vamos fazer a nossa checagem. O primeiro é um advérbio, né? O segundo é um adjetivo e os dois finais aí são advérbios. E existe aqui, ó, uma coisa bem legal, que a gente entender que esse e aqui, ele une expressões que são idênticas. Então, esse e aí, pessoal, a gente diz que ele gera um fator de paralelismo, tanto morfológico quanto sintático. É como se o e ele só pudesse unir os iguais. Entende como é que funciona? Então, é assim, é como se eu entendesse que o que está antes dele e o que vem depois dele obrigatoriamente pertencem à mesma classe e desempenham a mesma função na frase. Essa é a ideia, tá bom? Ficou melhor isso para vocês? Ficou claro, assim? Tranquilão? Tranquilo. Show, então vamos continuar. Agora eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ó, quando eu olho uma expressão como essa, tranquilamente, eu entendo que eu estou vendo uma palavra e essa palavra ela representa o modo como a ação se dá.
Então, quando eu tenho uma palavra indicando uma circunstância, ela é chamada de advérbio. Então, ó, uma palavra indicando intensidade. Então, palavras que indicam circunstância são advérbios. Agora, olha isso aqui, ó. Como cachorro, posso descrever isso como uma circunstância? O que vocês acham? Sim. Pode. De quê? De companhia. De É companhia. companhia. E esse aqui, posso descrever como uma circunstância? Sim. De quê? Sim. Tempo. Tempo. Tempo, é. De Lugar. de lugar. Obrigada. Então, eu tenho aqui quantos advérbios eu atrelei ao verbo dormir? Agora São 3. locuções adverbiais, né? Nenhum advérbio. Eu só atrelei locuções adverbiais. Então, olha que coisa, né? As locuções, elas equivalem. Então, quando eu olho uma locução adverbial, eu estou dizendo que estou vendo uma expressão que sinaliza circunstância. Ó, companhia, tempo, lugar. Então, são expressões que indicam circunstâncias. Então, são locuções adverbiais. Minha gente, tem uma coisa muito importante nessa história que a gente precisa marcar. Para a gente começar a olhar o português de uma forma menos intuitiva, mais técnica. A minha pergunta é a seguinte: o que todas essas expressões chamadas de locuções, elas trazem em comum? Perfeito. Todas elas são introduzidas por preposição. Aqui é a preposição com. Qual é a preposição que eu usei no segundo? A. O A. E qual é a preposição que eu usei no terceiro? Em. A. Não em? Exatamente. Então, você concorda comigo que não existe a possibilidade de se criar uma locução adverbial sem que eu use uma preposição. Concordamos com isso? Então, ó, locuções adverbiais, vamos escrever isso, são introduzidas por preposições. Pronto. E isso vai ser libertador, porque você vai entender uns negócios muito loucos daqui para frente. Ó, olha isso. Se elas são introduzidas por preposição, olha que legal. Você consegue perceber que isso aqui indicou o lugar onde a pessoa chegou, certo? E foi péssimo usar essa cor de caneta. Eu vou apagar, vou pegar uma mais clarinha. Ó, tá vendo? Certo? Chegou ao centro, indica o lugar onde a pessoa chegou. Se eu substituir a palavra centro pela palavra padaria, o que você pode me dizer a respeito disso? Vai ter crase no A. Para que isso aconteça, eu quero que você me diga por que nós vamos ter dois As. Um é a preposição. Porque a que já tava padaria é ali. feminina. E o outro É, a artigo. preposição é a e aí padaria é o artigo. A padaria é o artigo, tá certo? Padaria tem um artigo. Isso mesmo, garota. Você falou tudo. Padaria tem um artigo. Agora eu só quero um bom motivo para colocar um artigo em padaria. É um substantivo. Acabou-se. É isso. Agora fala para Cláudia. Esse A, eu sei que esse A é artigo. E esse A? Ele é o quê? Preposição. E ele vem de Preposição. onde? Ele vem de onde? Porque toda locução adverbial é introduzida por uma preposição. Acabou a conversa. Entendeu agora?
Que fantástico! Então você começa a perceber que a crase, ela acontece não necessariamente porque todos os as venham do verbo. Às vezes o a que você está vendo, que vai gerar a crase, ele vem de uma locução adverbial. Olha que bonitinho, ó. Por que que a gente põe esse ao meio-dia? Por que que existe esse a aqui? A é a preposição e o meio-dia, o é artigo, né? É isso mesmo, né? Aí o que acontece? A condição de precisar da preposição não vem do saiu. A condição de ter a preposição vem da locução adverbial, que indica tempo. Entende agora? Então, se eu substituir a expressão meio-dia pela expressão tarde, você acha que vai ter crase? Sim, Que belezinha. Deu certo para vocês? Fez mais sentido agora entender crase dessa forma? ô Cláudia, Opa, fez. por que que eles falam, tipo, vai A volta da crase no A, vai A volta de crase pra quê? Por causa disso? É mais ou menos. É que assim, esse negócio do voar, vou até pôr um parênteses aqui, tá? Para a gente não se perder. Esse voar, voltar, ele serve para expressões que são chamadas de topônimos, né? Topônimos é o nome que nós damos a todas as palavras que indicam nomes próprios de lugar, tipo, ó, Ribeirão Preto, Curitiba, São Paulo, Maceió, Salvador. Isso tudo é um nome e tudo nome de lugar, topônimo. Então, olha que loucura. Não sei se você já percebeu que existem alguns nomes de lugar que são acompanhados de artigo e outros não. Vou te dar um exemplo. Quando você diz Rio de Janeiro, cabe aí no Rio de Janeiro um artigo? O que que você acha? Começa uma frase e vê se dá para pôr um artigo tranquilinho. O Rio de Janeiro. Continua lindo, né? Ó, É, agora, pega Ribeirão Preto. aí não dá muito certo, né? Tipo, É, agora vamos tentar de novo. Você falar o Pega. Ribeirão Preto, você lembra do Rio e não da cidade, né? Entende? Agora vamos pensar em Bahia. a Bahia, né? Dá certo. Dá certo. Por isso que eles dizem: se eu voar e volto da, crase a, e se eu voar e volto de, crase para quê? Porque quando você vai a e volta da, é que a crase é cabível. Existe artigo. Quer ver, ó? Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Por que que eu volto da Bahia? Porque Bahia aceita artigo. Agora, ó, eu vou a Ribeirão Preto, eu volto de Ribeirão Preto. Por que que eu volto de? Porque não cabe o artigo. Perfeito. Ó, eu vou ao Rio de Janeiro e eu volto do Rio de Janeiro. Não é verdade? Agora vamos fazer um teste, ó. Vou a Curitiba e vou a Itália. No de Curitiba não vai, não coloca crase, né? Porque você volta de Curitiba. Uhum. E na Itália? Na Itália dá, porque você vai à Itália e volta da Itália. E é um macete ou você consegue provar isso para mim de um jeito mais objetivo? Explica esse macete, por que que ele funciona? Curitiba não tem o artigo para juntar com a preposição. Muito bom, garoto. E Itália? Tem. Itália tem. E eu não sei se um dia você já parou para pensar que quando a gente coloca uma expressão acompanhando, o artigo aparece. Quer ver, ó? Vou falar fria Curitiba. Vou a fria Curitiba, volto
da fria Curitiba. Fria Curitiba. Percebeu? Quando você colocou o adjetivo na história, é como se você estivesse admitindo a presença do artigo também. Por isso que a gente fica sempre atento. Se vai estar a palavra sozinha ou se você vai encontrar a conexão dela com o adjetivo, porque o adjetivo vai trazer o artigo para perto. Legal, né? Fez sentido para vocês isso? Fez sim, obrigada. A aula de crase, gente, é um negócio que a gente aprende assim, ó, usando lógica 100%. Não precisa pôr musiquinha, não precisa de macetinho, não precisa de nada. A gente consegue entender muito bem, porque todo o conteúdo da crase, ele é comprovado, tá? Tudo é comprovado. É bem legal, assim. É uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque você consegue ver direitinho como é que funciona as estratégias do processo de construção, né, da língua portuguesa. É bem legal mesmo, tá? Vamos lá, é igual vírgula, né? Vírgula também é um negócio super possível de ser entendido sem sofrimento, sem ficar estrelando a ideia de respira, não respira, coisa mais tonta, mais louca. Ó. Vamos lá. Agora, vamos falar do lugar das expressões adverbiais. A gente falou um pouco disso ontem, não sei se vocês lembram. As expressões adverbiais da ordem direta encerram o período, né? Então, ó, lembra da história do Ângelo que a gente conversou ontem? Ó, Ângelo comprou o doce na padaria. Na padaria, Ângelo comprou o doce. Na padaria, o doce Ângelo comprou. Agora, a gente vai lembrar do que é isso, ó. Isso aqui, ó, pessoal, é a tal da ordem direta. É quando os termos na frase, eles são apresentados de ordem, na ordem que possa gerar complementariedade. Deixa eu fazer uma pergunta esquisita para vocês. Vocês já brincaram de montar quebra-cabeça? Já. Já. Alguém na sala curte isso? Montar quebra-cabeça? Ah, Ou curtia? É legal, né? Demais. Quando você... No muito passado legal. eu fazia bastante. É legal, assim. Mãe, Eu, pelas férias, monta um, aí eu ajudo ela, mas não é uma coisa mas tão... vocês têm uma estratégia, assim, por onde começa? Começa pelos cantinhos, depois vai. Por Não, cor, não é mais ou menos um esquema assim? Geralmente pelos cantos. Você pega todas as peças que tenham uma parte reta, separa todas elas, depois a gente separa meio que por cor, não é assim que a gente vai fazendo? Vai criando segmentos, né? Aí a gente pega essas partes o retas. formato também é interessante. Desenho, né? A gente vai falar, aqui tem um pouco de preto, Desenho, preto, vou deixar tudo perto, né? Aí o que é legal? É que quando a gente coloca a primeira peça, ela gera um movimento que traz outra peça. Isso para a gente é a mesma coisa que aqui, ó. A gente coloca o sujeito, aí o sujeito vem e pede o verbo, aí o verbo vem e pede o objeto, aí no final vem a adjunto adverbial. Entende a ideia do uma peça puxa outra? E quando essa uma peça puxa outra, o que significa? Significa que elas estão se complementando. E aí é por isso que a gente não põe vírgula na ordem direta. Porque não tem motivo para você separar, por meio de um desenho como esse, aquilo que tem que se conectar. Eu não sei se algum dia você percebeu que a vírgula, ela faz um desenho, né, que lembra muito um parênteses, que gera a sensação de que o que está aqui não se completa. Ó, tem uma pausa aqui, ó, um desenho que diz o que está à direita não se completa com o que está à esquerda. Então, a vírgula, ela gera essa sensação, tá? De isolar, não deixar que se complete. Por isso que a gente põe uma vírgula aqui, ó, para que você entenda que a padaria não se completa de Ângelo, para não virar o nome da padaria. Ó, na padaria o doce não é o nome da padaria. O doce Ângelo, o Ângelo não é um docinho. De repente ele é até meio nervoso. Ó, então, ó, fechou?
esse é o princípio, né, que determina o uso da vírgula na língua portuguesa em boa parte dos casos. Ano que vem, né, quando você tiver aula de análise sintática, aí vamos ver, né, como é que vai ser a sua aula de análise sintática, você vai ouvir o professor ou a professora, não sei como vai ser, dizendo para você assim, ó, usa-se vírgula para que se desloque, perdão, para que se marque todas as expressões que estiverem deslocadas. Aqui nós deslocamos um adjunto adverbial, aqui nós deslocamos um adjunto adverbial e um simpático objeto. Ó. Você vai aprender tudo isso aí ano que vem. É tão legal que você começa a ver essas vírgulas no seu texto, tá bom? Deixa eu mostrar um outro caso. Beleza. Fala para a Cláudia. Tá no lugar ou fora do lugar? No lugar. Quer por vírgula ou não? Não. Não. Se você quisesse pôr, você poderia? Acho que não, né? Não tá deslocado. As circunstâncias que elas indicam são as mesmas ou são diferentes? São diferentes. Uma é tempo Diferentes. e a outra é lugar. Então você pode pôr a vírgula. Ah, Vamos tentar de novo? Quantas vírgulas? Você pode pôr uma só. Obrigado. Então, ontem pela manhã, vírgula, entregou o artigo. Ficou parecendo um ponto e vírgula, mas não é, tá, gente? Foi porque deu uma tremilicada aqui e deu errado. E agora? então são duas agora? Pode ter duas agora. Quer me dizer onde eu ponho? Eu ponho. Na Depois de portuguesa. prédio e depois de manhã. Obrigado. Separa os 3 pedaços da frase. Lembra ontem da história que eu falei para vocês de fazer resumo? Aí coloca assim, ó. Na revista Veja, no mês de setembro. Lembra disso? É isso aqui, ó. Na revista Veja é lugar. No mês de setembro é tempo. Então a gente acaba isolando com vírgula. Tá bom? Muito difícil? Então agora a Mas gente tem não. uma ordem, tipo assim, se for de companhia, vem antes, se for de lugar, vem antes, alguma coisa Não, assim ou não? não tem. A única ideia aqui é que assim. Eu vou usar uma metáfora esquisita aqui, você tem que prometer que você não vai sofrer com isso, tá? Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que a gente volte para a escola, né? Aquele dia alegre, a gente vai entrar feliz para a escola, de repente você vai abrir a porta da sua sala assim, ó. Na hora que você abrir a porta bem no meio da sala assim, vai ter uma geladeira, tá? Geladeira normal, assim, ó, fiozinho lá na tomada, vai estar ligadinha, vai ter uns negocinhos que é típico de geladeira, tal, geladeira. Vai chamar a atenção essa geladeira lá no meio da sala de aula de vocês? Vai. 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 Mas vai ter uma geladeira igualzinha a essa lá na cantina. Vai chamar a atenção ela lá na cantina? Não. 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 Mas é a mesma geladeira, concordamos? Serve para a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas. Por que a geladeira na sala de aula vai chamar tanta atenção? Vocês vão tirar foto, fazer selfie com a geladeira, alguém vai querer entrar dentro da geladeira. Por que vai ter essa loucura com a geladeira na sala de aula? Porque lá não é o lugar dela. Obrigada. Então você concorda comigo que aquilo que está fora do lugar chama mais atenção? Sim. É isso que a gente faz na frase. Quando a gente deixa uma expressão no lugar, ela tem a sua condição natural de importância. Quando a gente desloca, a gente tem uma condição diferente de importância. Eu fui descer hoje com os cachorros para passear, né? Que eles saem bem cedinho. E aí tem que descer pela porta, pelo elevador de serviço, né?
Não pode sair pelo social. E o elevador de serviço aqui, ele fica próximo das escadas de incêndio do prédio. E aí estava escrito assim, ó, em caso de incêndio, não use o elevador. E tinha uma vírgula ali, lógico, né? Viu, gente? Eu não sou essas pessoas loucas que saem corrigindo cartazes em lugares públicos, tá? É que eu lembrei que eu ia dar aula de advérbio para vocês e fiquei pensando nisso. Aí eu fiquei pensando, olha que legal, ó. A plaquinha estava escrito, em caso de incêndio, não utilize o elevador. Por que foi importante deslocar o em caso de incêndio? Porque na ordem... Não, pera. Na ordem direta ele ficaria depois, né? Mas porque foi importante? É, Porque ele queria dar mais importância para isso. para a circunstância. É, porque assim, ó, pode falar. Chamar mais atenção para o que está acontecendo. Porque ele chama mais atenção para o fato de que é exclusivamente em caso de incêndio que você não deve usar o elevador. Não é que você não deve usar o elevador, é que na condição de incêndio não se usa o elevador. Então você desloca a circunstância, coloca essa circunstância, né, de uma forma a ser notada, e aí a pessoa começa a perceber que essa é a circunstância que prevalece em relação à ação. Isso é muito legal. Então você começa a entender o motivo das coisas, sabe? Eu queria muito que vocês conseguissem perceber isso, assim. Você fala, meu, entendi por que rolou uma vírgula aqui, entendi por que aconteceu essa situação de deslocamento. Comece a perceber. E comece a perceber isso não só na sua escrita, faça isso também na sua fala. Você vai perceber que você faz isso porque você quer chamar a atenção da pessoa em relação a um determinado aspecto, assunto, movimento. É bem importante, tá bom? Beleza? Bom, aqui tem uns exercícios, mas não é isso que eu quero fazer com vocês, não. É outra coisa. Pega aí um caderninho, uma folhinha, vamos fazer um negócio. Hoje eu escolhi uns exercícios bem rápidos para a gente, tá? Para ser mais gostoso de resolver. Então tá aqui, ó. Abri um exercício aí para vocês? Sim. Sim? Sim. Fechou. Então tá aqui, ó. Então vai fazer um favor para a Cláudia. Você agora, nesse momento, vai resolver o exercício de advérbio. Manda ver. Vai fazer o 1 e o 2. Daqui a pouco eu subo a telinha. Agora, já deu tempo? Ainda não? Vou esperar. Posso subir? Por mim, pode. Tá. Vou pôr o 3 e o 4 aqui. Se vocês falarem que pode subir, eu já subo, tá? Posso subir? Por mim, pode. Vou fazer o 5 e o 6 aqui para vocês. Ó, vai lá.
Para fazer a 4, é importante lembrar da regência dos verbos, tá? Quem mora, mora em. Que está, está em. Quem sai, sai. É meio esquisito, mas pode sair ou sair de algum lugar. É uns negócios estranhos. Quem vai, vai a algum lugar, tá? Tem uns negócios loucos aí para pensar. Vou subir de novo. Posso? Acho que pode. Tá. Vou subir de novo. E a 9 e a 10. Nós vamos parar por aqui. Vai lá. Beleza? Deu tempo? Ainda não, o 9 é um pouquinho longo. Tá. Deixa eu pedir uma gentileza, então. Vamos deixar o 9 para a semana que vem. Conclui o 10. Aí o 9 a gente faz junto semana que vem. Cláudia, eu posso perguntar o que significa concomitantemente? É, ao mesmo tempo. Muito obrigada. Nada. Beleza? Vamos marcar a resposta agora? Então vamos lá. Galera, o que vocês marcaram no exercício número 1 como resposta de vocês? C. E 1, C. Eu E. coloquei C. meio Apenas- funciona como advérbio. Eu coloquei A. O gabarito, pessoal, é A. Jesus, eu acertei. Meu Deus, Beleza? a gente acertou junto. Deu certo ou não?
né? Tava todo Por que não é Glória a C? diferente. Eu Deus. tava, nossa, eu sou tão bom. Ó, dá uma olhada aqui, ó, quem é que tá antes, ó. Tá vendo? Esse no meio da avenida equivale na metade da avenida, tá? Ah, entendi Então, também, porque o V não é. e ó, o meio de Objeto. acertar, ó o artigo, tá vendo? É, Então, também. nesse caso, meio para ser advérbio, ele equivale a um pouco. A gente vai falar desse meio semana que vem para deixar vocês mais calmos, tá bom? O que vocês marcaram com a 2? O que foi o gabarito dela? Eu marquei C. Você marcou C. E o gabarito da 2 realmente é C. Tá bom? Alguém marcou outra coisa? Não? Tá. O que vocês marcaram na 3? Ah, O gabarito da Eu acho 3, que é pessoal, C de novo, né? é C de novo. É C de É. novo. O da A é igualdade. Loucura, né? E o que vocês marcaram na 4? Na 4 eu marquei Dema. Não, na 4 não. Na 5. Falei errado. Vamos para 4. Na 4 eu marquei D também. Dado? Acho que é Não D. sei se é. 4 é D de dado. É D. Exatamente. D de A dado. 5 eu também marquei D, mas eu não faço a menor ideia se é. Então, nós vamos parar por aqui. Vou voltar aqui na sala de aula e vou abrir aqui para conversar com vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Semana que vem, nós vamos fazer mais exercícios de advérbio junto, para tirar essas dúvidas e ver o que é que vocês não estão sabendo. Combinado? Então, ó, vou passar mais exercícios semana que vem e quando eu terminar, eu passo ainda os exercícios de tarefa. Então, não precisa se preocupar agora, pode ficar tranquilo, deixa eu concluir advérbio semana que vem e aí você começa a fazer os exercícios do material. Todo mundo topa desse jeito? Pode ser assim? beleza. Beleza. Beleza? É engraçado, né? Quando a gente faz exercício, é que a gente percebe que tem umas dúvidas que nem sabia que tinha. Então vai ser bom, a gente vai resolver semana que vem, tá bom? Gente, então, ó, alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar nesse momento? Não? Tudo bem, então. Travou a aula para vocês aí ou foi tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito bom, ainda bem. Então, ó, uma excelente semana para vocês. Cuidem-se bem, tá bom? A gente se vê semana que vem para fazer mais exercício de advérbio, tá bom? Gente, tudo de bom, tá? Tchau, tchau, tchau. Até. Tchau, Cláudio. Tchau. Tchau, Até. Cláudio.